Bom, então, boa noite. Nós estamos aqui hoje, então, na aula de números na educação básica do dia 11 de fevereiro de 2021. E o tema da aula hoje, né, hoje a gente começa a tratar dos números reais, né? Então, o título da aula é esse que está aí, né? Acho que vocês já devem estar vendo a minha tela compartilhada, né? Tá. Crítica do problema da medida, o campo real. Né? Então, nessas aulas mais teóricas sobre o conteúdo matemático, eu estou sempre me baseando no livro do Bento de Jesus Caraça, na edição de 2003, e lembrando que esse texto, né, ou Bento de Jesus Caraça é um representante de um contexto cultural específico, né? A gente está falando de uma matemática, né, que é considerada a matemática formal, acadêmica, né, mas sempre tendo a consciência de que existem outras matemáticas, né? Bom, aí retomando aqui um pouquinho, a gente definiu, né, o campo numérico racional, o conjunto dos números racionais, a partir da ideia de medida, né? Então, a gente queria medir um segmento AB, utilizando como unidade um outro segmento CD. Então, né, a gente fez toda uma discussão naquela aula, né? Então, a gente pode escrever a medida do segmento AB igual a um número M sobre N vezes a medida vezes o CD, né? Que é essa expressão aqui, tá? Isso quer dizer, então, que a medida do segmento da AB pode ser expressa usando como unidade do segmento CD o número racional M sobre N. E com isso a gente definiu o que é um número racional, né? M sobre N. Para realizar essa medida aí, então a gente precisa conseguir dividir o segmento CD em um número inteiro de partes iguais, né? De tal forma que cada uma dessas partes caiba um número inteiro de vezes no segmento AB. O Caraça usa o termo, a palavra, a expressão parte alíquota. Né? A gente não usa muito essa palavra alíquota, né? No contexto da matemática, a gente usa mais na economia, né? A alíquota de alguma coisa. E aí, então, alíquota quer dizer parte que divide um todo sem deixar resto. Tá? Então, o que a gente, para realizar essa medida, o que a gente faz então a gente divide, ou seja, a gente encontra uma parte alíquota de CD que também seja parte alíquota de AB. Um segmento, né, um segmento de reta que caiba um número inteiro de vezes em CD e em AB. E quando a gente consegue fazer isso, então, eu consigo expressar a medida do segmento AB como um número racional, né? E o problema, então, que a gente vai tratar hoje é esse aqui. Será que sempre existe uma parte alíquota de CD que também seja parte alíquota de AB? Ou seja, será que eu sempre encontro um segmento que caiba um número inteiro de vezes no CD, no segmento CD e no segmento AB? Então, é esse problema aqui que vai dar origem para as nossas discussões. Aí o Caraça coloca, então, dois pontos de vista para responder esse problema. Tem um ponto de vista prático que ele diz que sim, é possível, né? Será que é sempre possível encontrar essa alíquota, esse segmento comum? Do ponto de vista prático, sim. Mas como assim, né? Será que é mesmo, né? Porque do que a gente conhece dos números, a gente sabe que isso não acontece sempre. Mas o que ele quer dizer quando ele diz que, do ponto de vista prático, nós podemos encontrar essa parte alíquota de CD, que também é parte alíquota de AB? A ideia é a seguinte: quando a gente aumenta muito o número de partes em que a gente está dividindo o segmento CD,
o comprimento de cada uma delas vai diminuir. Aí chega num certo ponto que a precisão do instrumento que a gente está usando não deixa a gente dividir mais. É como se a gente estivesse dividindo uma faixa de tecido, por exemplo, aí vai, divide, e chega num ponto que é uma linha. Essa linha a gente consegue colocar um número inteiro de vezes em qualquer outro segmento, do ponto de vista prático, porque a divisão é tão pequena, o intervalo é tão pequeno que a gente não consegue perceber visualmente que está sobrando algum pedacinho. Então, nesse ponto de vista prático, a gente sempre consegue encontrar essa alíquota comum a quaisquer dois segmentos. E se a gente não... isso tudo por causa do instrumento, de medida e por causa da nossa própria possibilidade de visão, tá? Mas isso é do ponto de vista prático. Do ponto de vista teórico, a gente deixa a questão aí, né? Intuitivamente, a prática nos diz que isso é possível. Mas será que racionalmente isso vai ser possível também? Será que a gente chega nessa mesma conclusão racionalmente? Então, vamos considerar a seguinte situação aqui. Vamos considerar um triângulo isósceles retângulo, reto em O, tá? Triângulo BOA, reto aqui no ângulo O, que seja isósceles, ou seja, o segmento, os catetos, né, OA e OB, têm a mesma medida. E vamos colocar o seguinte problema: encontrar a medida da hipotenusa AB, tomando como unidade de medida o cateto OA. Né, que é essa a ideia daqui, né, nesse caso, né? Então, eu vou exprimir a medida de um segmento usando o outro como unidade. Então, aqui o desafio é encontrar a medida da hipotenusa usando o cateto como unidade de medida, tá? Bom, então, se for possível, né, conseguir encontrar essa medida, então vai existir um número racional do tipo m sobre n, né, com m e n inteiros. A gente pode considerar que uma fração irredutível, tá? Se ela não for, a gente simplifica até que ela se torne irredutível. Então, a gente vai, se for possível, a gente vai conseguir escrever o segmento AB como sendo esse m sobre n vezes o OA, tá? Isso se a gente conseguir medir o segmento AB usando o segmento OA como unidade. Bom, por outro lado, a gente conhece o Teorema de Pitágoras, que fala que se eu construir um quadrado aqui em cima que tenha por lado a hipotenusa do triângulo retângulo e outros dois quadrados, um aqui em cima de cada um dos catetos, então a área do quadrado sobre a hipotenusa é igual à soma das áreas dos quadrados que eu construí em cima dos catetos, tá? Algebricamente, né? AB ao quadrado é igual a OA ao quadrado mais OB ao quadrado. Mas como o triângulo é isósceles, eu posso reescrever essa expressão, essa relação aqui, dizendo que AB ao quadrado é igual a 2 vezes OA ao quadrado. Então, agora se eu pegar essa relação 1 aqui e elevar ao quadrado, eu vou elevar essa relação ao quadrado para comparar com essa aqui, que também é uma informação sobre AB ao quadrado, tá? Então, elevando 1 ao quadrado, a gente fica com AB ao quadrado é igual a m sobre n ao quadrado vezes OA ao quadrado. Aí eu comparo, né? AB ao quadrado é igual a 2OA ao quadrado, AB ao quadrado é igual a m sobre n ao quadrado vezes OA ao quadrado. Então, m sobre n ao quadrado é igual a 2. Gente, qualquer coisa vocês me parem, tá bom? Ok. Tranquilo até aqui? Ei, Camila, não tinha te visto. Boa noite. Ei, boa noite, tranquilo, a gente está acompanhando. Beleza. Bom, então, quando a gente
considera que é possível medir AB, tomando o OA como unidade? Ou seja, quando eu considero que eu posso medir a hipotenusa tomando o cateto como unidade e aceitando o teorema de Pitágoras, a gente chega nessa igualdade 3 aqui. M sobre N ao quadrado é igual a 2. E a gente vai ver que, na verdade, ela é problemática, que é um fato conhecido há mais de 25 séculos, segundo o autor do livro, Bento de Jesus Caraça. Então, vamos lá, vamos explorar aqui essa relação. Se M sobre N ao quadrado é igual a 2, então M2 sobre N2 é igual a 2, ou seja, M2 é igual a 2 vezes N2. Então, aqui a gente conclui que M2 é um número par, porque ele é escrito como 2 vezes um outro número. Mas se o quadrado de um número é par, então o próprio número também vai ser par. Eu vou deixar essa relação aqui para vocês demonstrarem, tá? Se M2 é par, então M é par, tá? Que é isso aqui, né? Então, M2 par, a gente conclui que M é par. E como, por hipótese, nós consideramos que a fração M sobre N era irredutível, se M é par, então N é ímpar. Tá? Bom, então, né, como M é par, a gente sabe que ele pode ser escrito como um número 2 vezes K, onde K é um número natural. E aí, se eu substituo aqui, né, em M2 é igual a 2N2, a gente fica com 2K ao quadrado é igual a 2N2. Aí, manipulando aqui, é 4K ao quadrado é igual a 2N2. Divide a equação toda por 2, a gente fica com N2 é igual a 2 vezes K2. Então, aqui a gente conclui que o N2 também é par. Se o N2 é par, então, por esse mesmo resultado aqui, se o número é par, se o quadrado de um número é par, então esse número também é par, a gente conclui que N é par. Então, chegamos aqui, olha, num problema, né? Eu concluí ao mesmo tempo que N é ímpar e que N é par. Eu concluí que o N é simultaneamente par e ímpar. Mas isso é possível, né? Será que a gente pode aceitar isso matematicamente? Bom, então a gente chega aí numa encruzilhada. Lembrando aqui, gente, que por enquanto aqui no na nossa saga aqui nos conjuntos numéricos, a gente não a gente só conhece o conjunto dos números racionais, né? Os números do tipo A sobre B com A e B inteiros e B diferente de zero, né? E aí, a ideia aqui, né, que a proposta do Bento de Jesus Caraça na evolução do livro dele, à medida que ele vai discutindo o conteúdo, ir apontando os obstáculos, os dilemas vividos pelas pessoas que construíram a matemática, né, para poder ir avançando, tá? Lógico que é uma história super resumida, né? Então, aqui a gente está diante de um dilema desse, né? De não conseguir, quando a gente tentou fazer a medida da hipotenusa usando o cateto como unidade de medida, a gente chegou à conclusão de que o número n é ímpar e par ao mesmo tempo. Então, chegamos num conflito aqui, né? E aí, quando... Professora. Oi. Você pode repetir essa parte do N ser ímpar e ser par? Eu não entendi como que a gente chegou que ele era par também. Tá. Que ele é ímpar, você entendeu? Sim, essa parte sim. Tá. Então, ó, porque como eu cheguei à conclusão que o m era par, né, e a fração m sobre n é irredutível, então o n tem que ser ímpar. Bom, aí a gente concluiu que o m é par, certo? Sim. Se o m é par, ele é do tipo 2 vezes k. Se o número é par, ele é sempre, ele pode ser escrito como 2 vezes a metade dele. Tá certo? Sim.
Então, se o M é par, vai existir um outro número K, que é a metade do M, que eu posso escrever o M igual a 2 vezes esse K. Concorda com isso, Ju? Tá, Sim. agora eu vou substituir M igual a 2K nessa relação aqui, ó. M2 é igual a 2N2. Ah, sim. Aí, então, o M é 2K, então fica 2K ao quadrado é igual a 2N2. Eu elevo ao quadrado, então fica aqui 4K ao quadrado é igual a 2N2. Eu divido essa equação aqui, essa igualdade, por 2. Então, né, simplificando aqui, então fica 2K2 é igual a N2. Tá certo? Sim. Ou isso aqui, né? N2 é igual a 2K2. Tá? Ah, sim, entendi. E aí, então eu estou concluindo que o N2 é par, porque o N2 é 2 vezes um número inteiro. E usando o mesmo argumento, se o N2 é par, então o N também vai ser par. Sim, entendi. Obrigada. Então, por nada. Aí a gente chega aqui nesse conflito. N é par e, ao mesmo tempo, N é ímpar. E aqui, então, a gente está nessa encruzilhada, né? Então, o Caraça faz aqui uma revisão de tudo que ele considerou para poder até chegar nessa encruzilhada, né? Para ver onde que está o furo, né? Então, ou melhor, né? Como que ele resolve esse problema aí, né? Esse conflito. Então, um primeiro caminho seria abandonar a igualdade 1, ou seja, abandonar a possibilidade de expressar numericamente sempre a medida de um segmento. A igualdade 1 é essa aqui, ó, né? Em que eu expressei a medida da hipotenusa usando o cateto como unidade. Então, o primeiro caminho seria abandonar essa possibilidade. Não dá para fazer isso, né? O segundo caminho seria abandonar o teorema de Pitágoras, né? Que a gente usou também o teorema de Pitágoras. Então, ele pode ter causado algum problema, né? Interferido ali na situação. Um terceiro caminho é conservar tanto a igualdade 1 quanto o teorema de Pitágoras, mas desistir de que eles sejam logicamente compatíveis. Ou seja, abandonar a exigência de que eles sejam compatíveis, porque no mesmo raciocínio matemático, eu estou usando os dois, né, e chegando numa incompatibilidade. Então, seria desistir dessa compatibilidade. E o quarto caminho seria conservar isso tudo aí e admitir que um número possa ser par e ímpar ao mesmo tempo. Então, é assim que a ciência se desenvolve, né? Ela se defronta com dilemas. Ó, tem um problema aqui, né? Como é que eu resolvo esse problema? Como é que eu desvendo esse mistério? O que eu invento para poder resolver esse conflito aqui que eu cheguei, né? O conflito se manifestou assim, ele é par e ímpar ao mesmo tempo, né? Vamos assumir isso aqui como uma verdade, que ele é par e ímpar ao mesmo tempo? Aí o Caraça fala que esse caminho 4, né, de admitir essa possibilidade, né, de que um número possa ser simultaneamente par e ímpar, é o primeiro que deve ser rejeitado, porque a definição de um número ser par ou ímpar se baseia unicamente no fato dele ser ou não divisível por 2. Né? E da maneira como a gente construiu o conjunto dos números naturais, não faz sentido a gente falar que um número não é e é divisível por 2 ao mesmo tempo. Então, se a gente aceitar isso aqui, a gente vai jogar fora tudo que a gente já desenvolveu até agora sobre os números naturais. Então, o caminho 4 aí está descartado. Então, vamos examinar os caminhos 1 e 2. O Caraça está colocando para a gente vários, o que ele chama de princípios, né, que são procedimentos, uma conduta dos matemáticos ao construir o campo do conhecimento da matemática. Né? Então, um deles é o princípio da extensão, que resumidamente quer dizer que
a matemática quer crescer, que ela quer generalizar, ela quer aumentar o seu arsenal de conteúdo, de conhecimento, a partir do que ele já tem, né? Então, que é essa ideia aqui, né? Que é uma tendência a generalizar e estender todas as aquisições do nosso pensamento, seja qual for o caminho pelo qual essas aquisições foram obtidas, e procurar o maior rendimento possível dessas generalizações. A gente quer a expansão do conhecimento, né? Fazendo uma exploração metódica e uma análise de tudo que acarreta, né? Essa exploração. A igualdade 1, ela foi usada para criar o campo dos números racionais. Então, se a gente desistir dela, se a gente abrir mão dela, a gente vai perder tudo que foi criado a partir dela, né? No caso, o campo dos racionais. E o Teorema de Pitágoras é uma relação, é uma verdade geométrica que era conhecida muito antes do próprio Pitágoras, né? Na medição de terra, comparações de segmentos, era usado até para medir, para conferir se um determinado ângulo era reto, né? Então, a gente não faz sentido também a gente desistir do Teorema de Pitágoras, né? Porque desistir tanto da igualdade 1 quanto do Teorema de Pitágoras seria contrariar esse princípio da extensão da matemática, de expandir seu conhecimento. Então, eliminamos o 4, o 1 e o 2, resta o caminho 3, que o caminho 3, lembrando aqui, é conservar a igualdade 1, o Teorema de Pitágoras, mas abandonar a exigência de que eles sejam compatíveis, logicamente. E aí, o Caraça fala para a gente de um outro princípio da matemática, que é o princípio da compatibilidade lógica. E essa compatibilidade vem dessa pergunta aqui: como que a gente pode admitir a coexistência no nosso raciocínio de duas afirmativas que se contradizem? Toda a teoria da matemática é uma construção progressiva feita à custa de conceitos e de afirmativas sobre esses conceitos, né? São os seres da matemática, por exemplo, os números, os polígonos, os polinômios. Então, a matemática é feita a partir desses conceitos e de criação de teoremas, proposições, etc., que falem desses conceitos, né? Então, é assim que o edifício matemático, né, do conhecimento matemático é construído. E em momento nenhum dessa construção pode admitir esse desacordo, essas contradições. Esse é um propósito da matemática. Então, a teoria, esse princípio aí da compatibilidade lógica, quer dizer isso, que tudo que é acrescentado em termos de conceitos, em termos de teoremas, de proposições na matemática, é feito de uma forma coerente, onde existe uma compatibilidade lógica em tudo que é construído. E esse princípio da matemática é uma expressão de um outro princípio que domina a construção científica de maneira geral, que é o princípio do acordo da razão consigo própria, né? Tudo que é construído cientificamente mantém alguma coerência com o que foi estabelecido até então, tá? Bom, aqui nesse ponto eu queria só fazer um comentário que na vida a gente se depara com contradições, né? Com coisas que são conflitantes, que não são compatíveis de forma lógica, e a matemática não admite isso na construção do seu campo do conhecimento, né? Ela quer um conjunto de conhecimentos, um campo de conhecimento, enfim, né, que seja todo coerente, logicamente coerente, tá? Então, aqui a gente vê uma diferença, né, entre a vida, afinal de contas, né, e a matemática. Ela tem essa pretensão de ser coerente o tempo todo, tá? Bom, então, o caminho 3, ele queria exatamente manter essa incoerência, né?
que a gente queria conservar a igualdade 1, o Teorema de Pitágoras, mas abandonar a exigência de que eles fossem logicamente compatíveis. E por esse princípio aqui da compatibilidade lógica, então, a gente vai ter que rejeitar esse caminho 3. Então, já que a gente não pode assumir nenhum dos 4 caminhos, a gente vai ter que inventar um outro. Então, é assim que a matemática vai sendo construída, né? Ela se depara com alguns dilemas e vai examinar aquilo ali, fazer uma análise para poder decidir o que vai fazer a partir daquele conflito ali. Então, a gente está diante da necessidade de criar alguma coisa, de avançar para um estado mais elevado do conhecimento. E a proposta aqui, então, é conservar tudo, conservar a igualdade 1, né, da possibilidade de escrever um segmento usando o outro como unidade de medida, conservar o Teorema de Pitágoras e conservar a exigência da compatibilidade lógica entre todos os elementos, todas as afirmativas que foram usadas na construção ali daquele conhecimento, afinal de contas, né? E aí, para conseguir essa conservação, né, de tudo, né, da igualdade, do Teorema de Pitágoras e da compatibilidade lógica, a gente vai precisar de criar novos números, porque os racionais não dão conta de expressar, o problema, afinal de contas, está na tentativa de expressar a medida como um número racional. Então, a gente vai ter que criar novos números, nós vamos ter que expandir o campo numérico que a gente conhece até agora para poder buscar esse novo caminho aí, que não é nenhum daqueles 4, né? E aí, esses novos números que nós vamos inventar, eles devem conferir à igualdade 1 uma generalidade que faça abraçar os casos de medida discutidos nos números racionais, né? E casos análogos ao do triângulo retângulo que a gente analisou aqui. Ou seja, é uma expansão da matemática, do conjunto numérico, mas acolhendo o que a gente já conhece dos números, né? Então, seria criar novos números que incluam os números racionais, mas que também possibilitem a medida, a análise de situações como aquela do triângulo retângulo que a gente analisou. Então, a gente está numa situação parecida com aquela da insuficiência dos números inteiros para realizar medidas, para expressar medidas, né? Na aula sobre os números racionais, a gente começou fazendo isso, né? Tentar colocar um segmento menor, um número inteiro de vezes, num segmento maior. E aí a gente viu que isso nem sempre era possível, né? E para resolver esse problema, o que fizemos foi subdividir o intervalo para encontrar uma unidade que fosse comum aos dois segmentos. Então, mas o motivo que nos leva à criação desses números agora é diferente. No caso da criação dos números racionais, o motivo que nos levou a criar os números racionais foi uma necessidade prática. A gente precisava medir. Aí, para conseguir fazer isso, tivemos que inventar novos números. Agora, neste caso aqui, o motivo da criação de novos números é a exigência de uma compatibilidade lógica do que já é conhecido. Então, a gente está aqui numa situação bem diferente, tá? Para criar números racionais, a gente tinha uma necessidade prática, e para criar os números que a gente vai chamar de reais, a gente tem uma necessidade teórica dentro da matemática, tá? Como eu tinha falado no início, na prática a gente consegue medir tudo, né? Mas quando a gente vai medir teoricamente, usando o rigor matemático, nem tudo pode ser medido usando os números racionais.
E aí, assim, nas ciências matemáticas, a gente encontra sempre esses dois motivos caminhando juntos, né? Uma atividade racional junto com a atividade experimental, a teoria junto com a experiência, o pensamento junto com a ação. A matemática é um campo do conhecimento que surge da necessidade cotidiana de contar e de medir, e ela vai se organizando teoricamente, vai se estruturando, vai construindo o seu edifício lógico-dedutivo, mas tem essa origem com os pés na realidade, na nossa vida, tá? Então, aqui a criação desse novo campo numérico que vai ser uma novidade para a gente, no sentido de que o que o motiva é uma necessidade dentro do próprio campo da matemática, e não uma necessidade prática. O método que a gente vai seguir aqui para criar esse novo campo numérico é o mesmo que a gente usou para criar o campo racional, que é o seguinte: eu identifico qual é a dificuldade. No nosso caso aqui, a gente não consegue medir dois segmentos usando uma mesma unidade, tá? A gente determina o caráter aritmético, ou seja, como que eu expresso isso em termos numéricos, né? Porque medir dois segmentos é um problema geométrico. Como é que eu faço essa leitura de forma aritmética? E então a gente mostra aí qual que é a negação, né? O que está sendo negado? Qual que é a impossibilidade que eu estou enfrentando? E aí, lá no campo dos racionais e agora também, a gente vai negar a negação. Né? Então, assim, olha, eu cheguei no obstáculo, eu não posso fazer isso. Então, eu vou falar, sim, eu posso. Eu vou inventar um novo campo numérico onde eu possa fazer essa operação que me foi negada. Então, esse é o método científico aqui que é usado para enfrentar esse dilema, esse conflito, e como consequência, a gente vai criar um novo campo numérico. Bom, a insuficiência aqui, então, é da aritmética, dos números, do campo numérico. A gente está usando os números para medir segmentos. Só que segmento de reta é uma grandeza geométrica. Segmento de reta é algo que pertence ao mundo da geometria. E aí, quando a gente compara dois segmentos, que é o que a gente está fazendo que a gente fez para criar os números racionais, quando a gente compara dois segmentos, a gente está fazendo uma operação no campo geométrico. Eu pego um segmento, pego o outro e comparo para ver qual que é maior, qual que é menor, quantas vezes que um cabe no outro. Isso tudo é um exercício geométrico, né? Mas quando a gente expressa a medida desse segmento usando um número, eu estou traduzindo, eu estou relacionando o campo geométrico com o campo numérico. Então, a gente está falando de dois mundos aí, né? O mundo geométrico e o mundo numérico. Tá? Que são dois mundos dentro da matemática, mas eles são de natureza diferente. Tudo bem até aqui? Sim. Beleza. E Giovana, de vez em quando eu volto aqui na sala e vejo vocês. Então, é isso, né? Quando a gente expressa numérico um número, né? A medição de um segmento, a gente está usando um instrumento do campo numérico para expressar um elemento do campo geométrico. Às vezes começa a piscar aqui as coisas, eu não sei o que está acontecendo. Bom, e aí, então, quando a gente tentou medir a hipotenusa do triângulo usando o cateto, a gente viu que isso nem sempre é possível de ser feito. Ou seja, os segmentos existem, os elementos lá do campo geométrico existem, mas para aquele caso eu não consigo traduzir a situação para o campo numérico. Então, o que está acontecendo aqui é que o instrumento que está sendo usado na aritmética é que não é suficiente para fazer essa medida, né? Porque os segmentos não vão deixar de existir. O que acontece é que eu não tenho números adequados para fazer essa medição.
E aí, eu não sei se vocês já ouviram falar dessa terminologia aqui, quando eu consigo medir um segmento usando o outro, a gente fala que os dois segmentos são comensuráveis, né? Porque eu consigo medir um com o outro. Se eu não consigo fazer isso, quando não existe uma mesma unidade de medida, né, que eu possa medir dois segmentos, a gente diz que esses segmentos são incomensuráveis. E é o caso lá daquele triângulo, né? A hipotenusa e o cateto são incomensuráveis. Eu não consigo encontrar uma unidade comum de medida para medir os dois segmentos. Tá? Ou, resumindo aqui, a aritmética que eu tenho é insuficiente para o desafio geométrico que eu coloquei. Bom, e aqui um pouquinho de nomes. A gente está, então, trabalhando aqui, na hora que eu falo do campo geométrico e do campo numérico, a gente está falando de dois conjuntos, né? Um conjunto de números, que é o conjunto dos números racionais ou campo numérico racional. Lembrando, a gente só está trabalhando, por enquanto, com números positivos, a gente ainda não conhece números negativos aqui na disciplina, tá? E aí esse conjunto dos números racionais a gente denota por Q0 mais. O mais aqui é só para lembrar que daqui a pouco a gente vai falar de número negativo, tá? Então tem o conjunto dos números, Q0 mais, e o outro conjunto é um conjunto de pontos, é um conjunto geométrico, que a gente denota, que estamos chamando aqui de P, tá? Então são dois conjuntos de natureza diferente. Um conjunto de números e um conjunto de pontos. Então, esse conjunto de números ele está no campo numérico, tá? Ele é um elemento numérico, né? E o conjunto de pontos ele está no campo geométrico. Ele vive no mundo da geometria, né? Bom, e aqui, então a gente, como eu estou pegando os racionais positivos, que é zero mais, eu vou considerar, na verdade, uma semi-reta, tá? Com origem num ponto O arbitrário. Tá? Então, esse PO vai ser o conjunto dos pontos da reta, que se localiza à direita de um ponto O arbitrário, incluindo esse ponto O. Então, eu tenho uma semi-reta. O que a gente vai estar fazendo, então, é fazer uma correspondência, que a gente vai fazer uma correspondência entre os pontos, entre os elementos desses dois conjuntos aqui, o conjunto Q0 mais e o conjunto PO. E vamos analisar, então, como que acontece essa correspondência, né? Vou tentar relacionar para cada número do conjunto Q0 mais um ponto da semirreta PO e vice-versa. Vamos ver o que acontece. Bom, então aqui eu tenho uma reta, eu escolhi o ponto O e considerei a semirreta com origem nesse ponto O. Então, esse aqui é uma representação no desenho para o conjunto PO. Se eu considerar um número qualquer aqui do Q0 mais, por exemplo, um número racional, né, do tipo M sobre N, a gente consegue obter um único ponto B pertencente à reta, tal que esse número R é a medida do segmento OB, tomando a unidade OA, tomando OA como unidade. Dessa simples forma, né? Então, eu escolhi aqui a origem, escolhi OA como unidade de medida. O número Rm sobre N é a personalidade de fração, né, do número racional. Eu vou pegar o segmento OA, dividir em N partes iguais, e dessas N partes eu tomo M partes, e aí depois que eu contar as M partes, eu vou chegar num ponto B da reta. E a medida do segmento OB é dada como M sobre N na unidade OA, tá? Ou seja, dado um número racional, eu obtenho um número B correspondente a ele, na reta, um ponto B. Tá? Então, aqui eu estou relacionando um conjunto de números
com um conjunto de pontos. A gente costuma coincidir essa coisa na nossa linguagem, né, cotidiana, na matemática, né, o ponto 5, o número, né, o ponto na reta, a gente já relaciona com o número diretamente, mas isso não é uma coisa natural a princípio, tá? A gente está fazendo essa construção agora. Então, se eu tenho um número racional, eu consigo obter um único ponto B em cima da reta, correspondendo à medida, e OB tem como medida o número, desculpa, M sobre N. Só que a correspondência recíproca nem sempre acontece. Eu posso, comparando lá, por exemplo, a hipotenusa com o cateto lá do triângulo. Se eu marco um ponto P qualquer aqui em cima da semirreta, nem sempre eu vou conseguir expressar o segmento, a medida do segmento OP, usando a unidade OA. Eles podem ser incomensuráveis. Tá? Então, é isso aqui, né? Se P é um ponto qualquer da semirreta, PO, nem sempre existe um número racional, P sobre Q, tal que S seja a medida de OP com a unidade OA. Então, a relação entre Q0 e PO não é objetiva. Eu consigo sair de um número racional e chegar num ponto da semirreta. Mas o inverso não é verdade. Existem pontos na reta que eu não consigo fazer corresponder a um número em Q0. Então, o que está acontecendo aqui é que essa relação entre conjunto numérico e conjunto geométrico não é bijetiva. Então, a gente tem que descobrir o que está negando essa bijetividade, né? O que está impedindo que exista uma bijeção entre esses dois conjuntos. E aí, quando eu descobri delineadamente, fazer um recorte e descobrir, olha, esse aqui o problema que está impedindo a bijetividade. Na hora que eu descobri esse problema, eu nego esse problema, ou seja, é uma negação da negação, e com isso eu amplio o conhecimento matemático, amplio o conjunto numérico. Bom, então o que o Caraça faz aqui é comparar quatro propriedades dos conjuntos geométrico e numérico. Eu vou comparar PO com Q0+. Nessas quatro propriedades aqui: a infinitude, a ordenação, a densidade e a continuidade. Essas ideias são discutidas com bastante detalhe, gente, na disciplina Fundamentos de Análise, tá? Que eu vou dar uma pincelada rápida, né? Que o nosso propósito aqui é outro. Bom, infinitude, né? Ou seja, os dois conjuntos são infinitos, né? A semirreta PO tem infinitos pontos, né? Infinitos elementos. O conjunto Q0+ tem infinitos números, né? É um conjunto infinito. Então, os dois são infinitos. Então, o furo não está na infinitude. Ordenação, ou seja, existe uma ordem, né, nos dois conjuntos. Se eu olho para o conjunto Q0+, eu posso sempre comparar dois números racionais, né? Basta reduzir ao mesmo denominador e comparar os numeradores. Eu sempre consigo dizer se um número é menor, igual ou maior que o outro. E no caso da semirreta, eu consigo uma ordem também. Eu sempre consigo dizer se um número está à direita ou à esquerda do outro. Observem que aqui a gente está tratando de geometria e número, né? Então, na reta, na semirreta PO, eu vou localizar pontos, eu vou ordenar pontos. Um ponto vem depois do outro, né? Um ponto está à esquerda ou à direita de outro. E no conjunto Q0+, é um conjunto de números, né? Eu vou comparar esses números, se eles são um é menor ou maior ou igual ao outro. Tá? Então, os dois conjuntos têm uma ordenação, têm uma ordem, né? A terceira propriedade é a densidade. O que é um conjunto denso?
o conjunto é denso toda vez que eu pegar dois elementos daquele conjunto e entre eles existir uma infinidade de elementos desse mesmo conjunto. Né? No caso da reta, por exemplo, se eu pego, aqui no caso, o O e o A, eu sei que existem infinitos pontos aqui entre O e A. Por quê? Porque eu posso, por exemplo, sempre pegar o ponto médio do segmento. Então, se eu pego o ponto médio de OA, eu estou com um ponto aqui, depois eu pego um ponto médio entre O e esse primeiro ponto médio, encontro um segundo ponto médio, e vou fazendo assim sucessivamente, aí eu encontro infinitos pontos aqui na reta. Isso vale para quaisquer segmentos. Eu posso pegar quaisquer dois pontos aqui na reta, e eu consigo sempre infinitos pontos entre esses dois. E no caso do conjunto dos racionais positivos, toda vez que eu tiver dois números racionais, eu sempre consigo encontrar infinitos números racionais que são maiores do que o primeiro e menores do que o segundo. Tá? Por exemplo, eu posso pegar a média aritmética, né, desses dois números. Então, isso me diz que tanto o PO quanto o Q0+ são conjuntos densos. Então, essas três propriedades aqui, né, a infinitude, a ordenação e a densidade, são contempladas pelos dois conjuntos. O problema vai estar na continuidade. Vamos ver por quê. O Caraça, o autor do livro, não define formalmente continuidade. Ele nos convida a considerar a reta como a imagem ideal de continuidade. Né? Então, a gente vai ter uma reta como o exemplo, o modelo de continuidade. Então, para verificar se um conjunto qualquer é contínuo, a gente tem que verificar se ele tem a mesma estrutura da reta. Vocês vejam que o Caraça, ele não tem a intenção de escrever um livro formalmente, né, do ponto de vista matemático. Ele está bem atrelado, bem pé no chão, bem ligado à intuição, a problemas concretos. Num livro de análise, por exemplo, a continuidade seria definida. O que é um conjunto contínuo, né? E aqui no caso, e ele não vai se debruçar aí sobre essa questão, ele não vai definir formalmente o que é continuidade. Mas ele vai usar essa ideia aí, né? Essa imagem da reta como um exemplo o ideal de continuidade. E para a gente verificar se algum conjunto é contínuo, eu vou comparar esse conjunto com a reta, para ver se ele tem a mesma estrutura, né? E vamos olhar essas quatro propriedades aqui, né? Se é infinito, ordenado, denso e contínuo. E aí o Caraça usa essa metáfora aqui que eu achei bem legal. Nós vamos procurar uma espécie de reagente lá da química, né? Que nos mostra num dado conjunto se existe ou não uma propriedade. É como o experimento do químico, né? Se o químico, quando quer saber se tem um elemento numa mistura, ele não pega a mistura e vai examinar a mistura no microscópio para identificar se o elemento está ali ou não. Ele joga um reagente na mistura. Dependendo da reação, né? Dependendo do que a mistura, o que acontece com a mistura, ele conclui que o elemento está ou não na mistura, né? E aí é essa ideia que ele vai usar para o caso da continuidade. Ele vai julgar algum reagente, vai usar alguma estratégia para conferir se o conjunto tem a mesma estrutura da reta. E aí, se eu conseguir uma reação, né, aí eu consigo concluir que aquele elemento, a continuidade, está ali no conjunto, tá? Daqui a pouco fica mais claro essa metáfora que ele usa. E uma informação interessante é que esse conceito, essa ideia da continuidade é discutida há mais de 25 séculos. E esse reagente que ajudou a entender que o conjunto dos racionais não é contínuo tem pouco mais de 150 anos, um século e meio. Né? Olha a diferença. Né? Então, a humanidade está brigando aí, tentando entender essa questão da continuidade
há mais de 25 séculos, né? E tem pouco tempo que ela foi resolvida. E o elemento aqui, o reagente que vai resolver esse dilema aí da matemática é uma coisa que se chama corte de Dedekind. Esse conceito aqui, eu imagino que vocês vejam ou já viram na disciplina Fundamentos de Análise. Mas eu vou falar aqui rapidinho dela, tá? O que é o corte? Dado uma reta e um ponto pertencente a essa reta, todos os pontos da reta se repartem em duas classes. Eu tenho os pontos que estão à esquerda de P e os pontos que estão à direita de P. Isso que é um corte. Qualquer ponto que eu escolher vai dividir a reta em duas classes, A e B. Então, esse aqui é um conceito, tá, gente? Então, como todo conceito na matemática, a gente tem que descrevê-lo formalmente, né? Então, é o que vem aqui, ó. Sempre que em uma reta tivermos uma repartição dos seus pontos em duas classes A e B, que satisfazem essas duas propriedades aqui, ou seja, todo ponto da reta está classificado em uma das duas classes, ou seja, não tem nenhum ponto que fica de fora, né? Não tem nenhum ponto que vai sobrar aqui da reta. Eu pego um ponto X qualquer, ele está à direita ou à esquerda de P? Não está em lugar nenhum. Isso não vai acontecer aqui, tá? Todo ponto X que eu considerar, ou ele está à direita ou ele está à esquerda do ponto P. Ou é o próprio ponto P, né? Então, todo ponto é classificável e todo ponto da classe A está à esquerda de todo ponto da classe B. Então, essa aí é a outra condição do corte, para a gente ter um corte, tá? Então, quando um conjunto, quando um ponto de uma reta, tal, e satisfaz essas duas condições aqui, a gente diz que temos um corte, e é representado por A e B. Por A, parênteses, A, vírgula, B, fecha parênteses. Tudo bem, gente? Isso aqui parece bem óbvio, né? Mas é uma ideia que vocês viram que demorou 23 séculos, quase 24 séculos para ser construída. Bom, então isso aqui é uma definição genérica, o que é corte, e o corte de Dedekind, que é o que vai ser útil aqui para gente, é o seguinte. O Dedekind estabeleceu um axioma, ou seja, uma afirmativa matemática que é aceita sem prova, sem demonstração, tá? E o axioma do Dedekind, axioma ou postulado da continuidade de Dedekind, diz o seguinte: todo corte da reta é produzido por um ponto dessa reta. Ou seja, qualquer que seja um corte AB da reta, existe sempre um ponto da reta que separa as duas classes A e B. E esse aí é o bom reagente que os matemáticos usaram para detectar se um conjunto é contínuo ou não. Então, nós vamos usar esse axioma aí para examinar o conjunto Q0+. Ou seja, para verificar se esse Q0+ é um conjunto contínuo ou não. Então, a primeira pergunta é possível definir cortes em Q0+? E a resposta é sim. Por exemplo, eu posso considerar o número 5, que é um número racional. Eu considero como uma classe os números que são menores do que 5, como outra classe os números que são maiores do que 5. E o 5 eu posso colocar em qualquer uma das duas classes. Então, assim, todo número que é menor do que 5 vai ser menor do que todos os outros que estão na classe B. E qualquer número eu posso definir como pertencente a uma dessas classes, né? Não existe qualquer número, ou é menor, ou é maior do que 5, ou é o próprio 5. Então, é possível definir cortes no conjunto Q0+.
E a outra pergunta é, esse conjunto Q0 mais satisfaz o axioma de Dedekind? Ou seja, todo corte no conjunto Q0 mais tem um elemento de Q0 mais, ou seja, tem um número racional que separa as duas classes? Aí é que está o problema. A resposta é não. Porque no conjunto Q0 mais existem cortes que não contêm esse elemento de separação. Por exemplo, esse corte aqui, ó. Vamos fazer um corte em Q0 mais da seguinte maneira. Na classe A, a gente coloca todos os números cujo quadrado são menores do que 2. E na classe B, a gente coloca todos os números racionais, né? Cujo quadrado seja maior do que 2. Então, eu pego todos os números racionais e elevo ao quadrado. Se deu menor que 2, eu coloco na classe A. Se deu maior que 2, eu coloco na classe B. A gente pode mostrar aqui que essa divisão aqui é um corte no conjunto dos racionais, mas que não existe nenhum número de Q0 mais que vai separar essas duas classes. Esse número seria um número racional cujo quadrado é igual a 2. Mas a gente viu pela demonstração de que m sobre n ao quadrado igual a 2, a gente chega numa contradição, num conflito, né? Então, a gente viu que não existe um quadrado racional igual um número racional cujo quadrado é igual a 2. Ou seja, a gente vê, esse aqui é um exemplo de um corte no conjunto dos racionais que não tem elemento de separação. Então, com isso, a gente conclui que o conjunto Q0 mais não é contínuo. E por isso, a gente não consegue estabelecer essa relação entre... Cadê? Entre a semirreta, PO, e o conjunto dos números racionais, Q0 mais. Porque falta a continuidade no conjunto Q0 mais. Embora Q0 mais seja infinito, denso e ordenado, ele não é contínuo. Então, eu não consigo estabelecer essa relação de forma objetiva, né? Bom, e aí a construção dos números reais vai acontecer quando a gente negar essa impossibilidade. Então, a impossibilidade aqui é a continuidade, né, do conjunto Q0 mais. Então, eu vou negar isso aqui, né? E para isso a gente vai inventar o conjunto dos números reais. Aqui, então, a gente tem a definição de número real. Número real é o elemento de separação de duas classes de um corte qualquer no conjunto dos números racionais. Essa aqui é a definição de número real. Então, o procedimento é esse. Eu faço um corte no conjunto dos números reais, corte naquela definição lá, né? E o elemento de separação das duas classes determinadas pelo corte é um número real. Então, se existe algum número racional que separa as duas classes, a gente incorpora esse número racional ao conjunto dos números reais. O número real vai ser esse número racional. E se não existir um número racional que separe as duas classes, a gente está diante de um número que não existe até agora, e aí não existir no campo do racional, mas vai existir no campo real, e a gente vai chamar esse número de irracional. Então, olha só, para a gente... Olha a sutileza aqui da técnica, do raciocínio que a gente está usando. Para criar o campo racional, a gente negou a impossibilidade de medir, né? Que a gente estava lá, a gente só tinha números naturais, números inteiros, né? E quando eu tentei medir qualquer segmento, eu cheguei numa impossibilidade. E aí, então negamos isso. Não, agora, a partir de agora, eu consigo medir quaisquer segmentos. E ao negar essa impossibilidade, a gente cria o campo racional. Agora, no caso do campo real, a gente está negando a não existência de um elemento de separação de duas classes num corte.
Então, é bem mais requintado aqui essa negação da negação, né? Porque ele está trabalhando com um conjunto numérico bem mais abstrato, digamos assim, né? Então, a gente, no conjunto dos números racionais, a gente encontrou a descontinuidade, ou seja, nem sempre o elemento de separação de duas classes é um número racional num corte, e então a gente nega isso e cria o campo real. E aqui para vocês verem só como os números reais são bem mais elaborados, sofisticados. Para definir um número racional, a gente só precisa de dois números naturais. Né? O que é um número racional? É um número que pode ser escrito na forma A sobre B, onde A e B são números inteiros, ou naturais, né? Que a gente ainda não está trabalhando com os negativos. Agora, para definir um número real, a gente precisa de duas infinidades de números racionais. É muito mais coisa, né? A gente precisava de dois números inteiros para definir um número racional e agora a gente precisa de dois conjuntos infinitos de números racionais para definir um número real. Aí aqui um exemplinho aqui para ilustrar. Gente, só é importante lembrar aqui que essa explicação que eu estou dando, essa exposição, não é para vocês usarem com seus alunos, tá? A gente está fazendo uma construção do conjunto dos números reais de uma forma bem abstrata dentro da matemática. Então, isso aqui é para você, professor de matemática, entender em profundidade o campo dos números reais. Não é uma aula para ser transposta, para ser levada para a educação básica. Lá, né, a gente vai trabalhar agora nas próximas aulas com o ensino, né, dos números reais, e a ideia aqui é só que você, professor, conheça com profundidade esse conteúdo, tá? Para levar para a sala de aula, para a escola, vamos criar outras estratégias. Bom, aí aqui, só para ilustrar, eu vou aqui criar esse corte que vai resultar num número real cujo quadrado é igual a 6. Tá? Que, gente, ó, essa aqui é a definição de número real. Um número real é o elemento de separação de duas classes num corte, nos números racionais. Então, eu vou criar um corte no conjunto dos números racionais. Esse corte vai me dar duas classes e o elemento de separação dessas duas classes vai ser o número cujo quadrado é igual a 6. Então, aqui, ó, nessa coluna, ó, aparece tudo. Nessa segunda coluna aqui, eu tenho uma classe. É o conjunto, uma classe em Q. É o conjunto, é uma sequência de números cujo quadrado é menor do que 6. Tá? Então, aqui, essa sequência, 2, 2,4, 2,44, 2,449, etc., é uma classe. Aqui eu tenho uma outra classe do corte, 3, 2,5, 2,45, 245, etc, etc, tá? E como que eu obtive esses números? Eu estou aproximando o 6, tá? Então, o 6 está entre, né? Lembrando que o conjunto dos números racionais é ordenado, né? O número 6 está entre dois quadrados perfeitos. Que quadrados são esses? O 4 e o 9. Então, 6 está entre 4 e 9. Então, eu vou procurar esse número x, tal que x2 é igual a 6, entre a raiz de 4, que é 2, e a raiz de 9, que é 3. E aqui eu vou fazendo, então, eu vou construindo essas duas sequências, sempre acrescentando uma casa decimal. Eu sei que o número x, tal que x2 é igual a 6, está entre 2 e 3. Agora eu vou comparar com
2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, etc., até 2,9. Então, como é que eu faço isso? Vou pegar a calculadora, elevo 2,1 ao quadrado, 2,2 ao quadrado, etc., para descobrir entre quais desses 2, alguma coisa o número x está. E aí, eu fazendo na calculadora, eu vejo que 2,4 é 5,76, 2,5 é 6,25, então o x está entre 2,4 e 2,5. Agora eu vou colocar duas casas decimais. Eu vou comparar vou elevar ao quadrado 2,41, 2,42, 2,43, 2,44, 2,45, etc., até 2,49, elevo ao quadrado para ver entre quais deles está o 6. Então, o 6 vai estar entre 2,44 e 2,45, que é aqui elevado ao quadrado, dá isso aqui. O 6 está nesse intervalinho. Ponho mais uma casa decimal. Eu vou comparar agora o 6 com os números elevados ao quadrado. 2,499, ou melhor, 2,441, 2,442, 443, etc., até o 2,450. Aqui eu coloquei o zero só para marcar que eu estou usando agora 3 casas decimais. Elevo esses dois números ao quadrado ao mesmo tempo, a mesma coisa. E aí descubro que o 6 está entre 2,449 e 2,450. E assim sucessivamente, tá? Então, a cada casa decimal que eu acrescento aqui, o quadrado dos números os quadrados vão ficando mais próximos do 6. Tá certo? Mas lembrando que essa sequência aqui, ó, 2, 2,4, 2,44, 2,449, etc., é uma sequência de números racionais. Da mesma forma, a sequência S é uma sequência de números racionais. Sempre, e aí eu vou cercando, né? Eu estou aqui determinando o corte, né? Eu vou cada vez mais me aproximando do número x. E esse número x é um número real, tal que x ao quadrado é igual a 6. E assim eu vou sucessivamente fazendo essas aproximações, né? Essa tabela aqui tem infinitas linhas, tá? Eu parei aqui quando eu tinha 5 casas decimais, mas eu posso fazer com 6, 7, 8, 247 e assim sucessivamente. E cada vez mais eu vou... o quadrado desses números vão se aproximando de 6. Chega um ponto que a minha calculadora tem um número de dígitos limitado, então vai aparecer 6 e eu não consigo mais diferenciar, tá? Aí eu vou para um computador mais possante, chega um ponto também que não vai... que tem um limite de dígitos, e aí eu vou ver só os 6, né? Mas a tabela é infinita, né? E essa tabela, então, é um exemplo de corte em Q0+. O corte é esse aqui, né? Eu tenho a classe A, que é composta por esses números, 2, 2,4, 2,44, etc, etc. E a classe B é o conjunto com os números racionais 3, 2,5, 2,45, etc, etc. Tá claro isso aqui, gente? Tudo bem? Vocês estão caladinhos? Vocês estão aí? Sim. Tudo bem, claro. Ah, beleza, então. Depois dá uma revisada nisso aqui, tá? Eu vou deixar esse arquivo lá no Moodle, dá uma estudadinha com cuidado que essas ideias são bem delicadinhas, né? Bom, então, a gente tem aqui uma classificação dos números reais, né? A gente está inventando agora esses números irracionais, que são esses números que a gente obtém quando o corte não tem como elemento de divisão um número racional. Então, os números reais são classificados em racionais e irracionais. E os números racionais, como a gente já tinha visto, são classificados em inteiros e fracionários.
Então, isso aqui são os conjuntos numéricos, né, que a gente trata aqui na nossa disciplina, que é o que vocês vão ensinar, né, na educação básica. E lembrando, mais uma vez, essa aula aqui não é para educação básica, é uma aula para alunos da universidade que tem um conhecimento matemático mais profundo, e porque o professor de matemática precisa conhecer em profundidade o conteúdo que ele vai ensinar. Mas lembrando, esse conhecimento não é suficiente para ele ser professor, né? A gente vai ver muitas outras coisas, a gente está vendo muitas outras coisas aqui relativas ao ensino dos números, né? E isso vai contribuindo, amparando, dando para vocês condições de trabalharem com esses conjuntos numéricos e as operações e propriedades, etc., na educação básica, tá? Bom, existem várias outras coisas que a gente poderia falar aqui sobre esses números, né? Como, por exemplo, as formas, né, que esses números têm, né? Por exemplo, a gente trabalhou ali com raiz de 6, né? A incomensurabilidade lá da hipotenusa e do cateto vem da raiz de 2. Será que todo número irracional é escrito como uma raiz enésima de um número A? Não, mas tem o π, tem o número de Euler, né, o número E. Será que são só esses 3 tipos, né? Raiz, π e E? Será que são todos assim? Né? Esse tipo de discussão vai ficando mais delicado, o Caraça discute essas coisas todas, mas esse conteúdo já pertence ao domínio da disciplina Fundamentos de Análise, tá, gente? Ou Análise 1. Então, eu não vou entrar nesse detalhe aqui não, tá? Outra questão também que pode ser discutida é a bijetividade entre o conjunto R0+, e a semirreta PO. Agora, a gente pode fazer coincidir o conjunto dos números reais com a reta geométrica, porque agora não vai ficar buraco nenhum, né? A todo número real corresponde um ponto da... Agora, a gente está aqui só com a parte positiva, por enquanto, né? Então, todo número real positivo corresponde a um ponto da semirreta PO, e todo ponto da semirreta PO corresponde a um número real positivo. E, além disso, tem as operações, né? Lá para os conjuntos, para os números inteiros, para os números racionais, a gente definiu o que era adição, subtração, multiplicação, etc. E aqui não vai dar tempo, né, de fazer isso, porque a gente ficou mais na filosofia da criação dos números reais. Mas isso tudo é conteúdo que é discutido na disciplina Fundamentos de Análise. E eu não vou aprofundar nisso aqui, porque o nosso propósito em números na educação básica é cuidar do ensino e aprendizagem desses números. Tá? Então, aqui é só uma pincelada para vocês saberem, né, que esse assunto pode ser aprofundado, esse assunto é bem... tem uma discussão teórica, bem abstrata, tá? E você, professor, precisa conhecer isso. Mas na hora de ensinar esse conteúdo, a gente vai usar outros recursos, outras alternativas. Bom, é isso aí, gente. O que vocês querem comentar? Eu não tenho muito o que comentar. Meu microfone tá ruim também. Se estiver dando interferência, me avise, por favor. Mas eu acho muito interessante a abordagem. Falhou aqui para mim, Giovana, desculpa. Você repete, por favor. É porque meu microfone tá bem ruim, que eu tô sem meu fone de ouvido, aí eu tô usando o computador. Se estiver dando interferência, me avisa, por favor. Agora tá melhor. Tá. Eu achei muito interessante a abordagem, porque foi a um nível mais universitário, com conhecimentos do nosso nível. Você falou, não é uma aula para o ensino básico, né? Só que eu nunca tinha tido uma aula assim, achei interessante a visão mesmo. Não, essa aula não é para o ensino básico, Giovana. Não, essa aula... Achei interessante a visão, tratar desse assunto que, tipo,
em tese é algo que você vê no ensino fundamental, mas se tratar desse assunto com conceitos do ensino superior, eu achei bem interessante. Exatamente. Se você quiser aprofundar nisso aí, faz essa disciplina que chama Fundamentos de Análise, ou Análise 1. Eu vou pensar a respeito, porque eu já tive uma palhinha de análise quando eu fiz engenharia, e assim, eu achei muito difícil. A análise é estudar a reta numérica com microscópio. Eu tive só uma palhinha assim, cálculo 1 que o professor passou, meu Deus, eu não entendi nada. Mas ele caiu na prova, então. Gente, mas fica a dica para os meninos, a turma da tarde. O pessoal estava comentando que eles conseguiram o arquivo com o PDF do livro do Bento de Jesus Caraça. Fica a dica, viu? É um livro muito bacana para estudar. Eu estou aprendendo um monte com ele. Eu tinha o livro, mas assim, sabe quando você olha uma coisa, outra, tal? Agora eu estou estudando o livro para organizar, para preparar minhas aulas aqui. Eu estou amando. Nessa discussão teórica que ele faz da matemática, ele dá uma parada e vai discutir história da matemática. É muito bacana. Eu vi, eles mandaram no grupo mesmo o livro. Até cheguei a baixar. Então, uma boa parte disso que a gente discutiu aqui está no capítulo 3 do livro, né? E aí no capítulo 4 é um pouco de história. Ele vai falar da inteligibilidade do universo, condições sociais, as preocupações fundamentais. E aí vão com vários grupos de intelectuais, né? Os jônicos, o Heráclito, os pitagóricos. Aí vai ver como que cada grupo desse lidava com esses dilemas, com essas questões. E aí fala dos infinitesimais. Então tem toda uma filosofia, história da matemática aí. Não é igual, só essa diferença, né, de estar discutindo continuidade há 25 séculos, mas o Corte de Dedekind tem 150 anos, né, que vai resolver esse problema, esse dilema, afinal de contas. Então, é muito bacana. Então, você vê com esse livro aqui a humanidade da matemática, né? A matemática é uma criação humana. Aqui eu tenho a edição de 2003, é bem novinho. O livro é de 1941. Nossa, sério? O livro é de 1941 e continua sendo um clássico. Muito bacana. Então, assim, estuda esse livro que vale a pena. Vou dar uma olhada no capítulo 4, achei interessante. Eu gosto dessa parte da história, mas... Bacana. Se você gosta de história, deixa eu pegar um livro aqui para sugerir para vocês. Espera aí. Pega sim. Este livro aqui. História da Matemática, uma visão crítica, desfazendo mitos e lendas. Da Tatiana Roque. Deixa eu anotar aqui no chat. A Tatiana Roque, autora, é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Você mandou no chat o nome do livro? Eu esqueci já. Mandei no chat aqui. Calma, que ele não apareceu pra... Pra mim, ele não apareceu, pelo menos não. Apareceu
Não, acho que foi da outra turma. Ai, gente, que estranho. Pra mim só apareceu o nome da autora. Ai, que engraçado. Agora apareceu. Apareceu? Agora sim. Tem um delay, né, gente? A imagem tá chegando antes. Muito louco. Tudo bem, gente? Então, mais alguma questão? Para mim foi só isso mesmo. Eu não cheguei a fazer as aulas todas do ensino superior e deu para eu entender bem a aula, eu gostei bastante. Bacana, que bom. Bom, gente, então, não sei se vocês já viram, o cronograma está todo completo lá no Moodle, tá? Então já dá para ir se organizando para as próximas aulas. A gente vai ficar sem se ver na próxima semana. Nós tem na quinta-feira tem uma aula programada já sobre números reais, ensino de números reais. Então vão acompanhando lá no Moodle a programação, fazendo as atividades, tá? E no mais, se cuidem no carnaval, né? Continuem se protegendo, cuidando de vocês, das pessoas queridas, da família, dos amigos, para a gente sair vencedor aí dessa pandemia, né? Bom carnaval. Com certeza. Eu também, professora. Pra Bom você carnaval, também. assim, bom feriado, bom descanso, Bom dia. bons estudos, né? Bons estudos. Então, tchau, gente. Tudo de Tchau, bom. professora. Obrigada. Viu? Boa noite. Tchau. Boa noite.